Olá, pessoal, eu sou a professora Ana Cristina Barros e a gente vai dar continuidade ao nosso curso sobre empreendedorismo e inovação dentro da especialização em energias renováveis. Bom, a gente já entendeu o que é inovação, já entendeu o que é o processo criativo e agora vamos falar um pouquinho da cultura empreendedora. A cultura que se estabelece dentro de um ambiente e que necessariamente precisa ser favorável a isso. Então, a cultura, ela é uma decisão, digamos assim, ela é institucional, melhor dizendo. Ela não é algo simplesmente porque eu sou criativo e tenho um perfil empreendedor que estou vinculado aqui a esse trabalho, a essa empresa, que a minha empresa vai ter um ambiente em que a cultura da organização é com foco no empreendedorismo. Não depende só de mim, do meu perfil empreendedor. Depende da cultura da organização, se é favorável, se está predisposta, se adapta a esse modelo de favorecer a criatividade, a inovação e ao empreendedorismo dentro da sua esfera de atuação. Então, o que é cultura organizacional? A cultura organizacional refere-se ao conjunto de valores, crenças e comportamentos compartilhados por colaboradores em uma empresa. Ou seja, a cultura organizacional, ela não é a empresa, ela é formada pelas pessoas que fazem parte da empresa, que institucionalmente podem ter uma conduta direcionada pela organização, pela empresa, mas que é uma composição de tudo que cada uma daquelas pessoas assumem. Porque a empresa, ela não é um ser vivo, ela é composta pelas pessoas que fazem parte desse ambiente, dessa condição social. E, portanto, a cultura, ela surge a partir dessas interações. Ela define o ambiente de trabalho e influencia as práticas diárias e decisões da organização. Elementos da cultura organizacional. Nós temos os valores, os símbolos e os rituais. É importante a gente colocar esses três elementos, porque a partir disso a gente identifica como é o perfil dessa cultura. Por que você vai para uma empresa e vai para outra? Às vezes um profissional, ele atua de manhã numa empresa e à tarde ele está em outra empresa. E naquela empresa ele tem um perfil totalmente diferente de atuação daquela outra empresa que ele vai trabalhar à tarde. O que faz que aquele profissional possa ter essa adaptação à realidade da empresa que ele trabalha pela manhã, da empresa que ele trabalha à tarde? O que promove isso? É só o seu comportamento? Não só, também. Mas também a empresa, o ambiente que ele está inserido pode promover essa somatória do comportamento dele com o ambiente que a organização propõe para que ele estabeleça um comportamento diferente da empresa que ele trabalha pela manhã, da empresa que ele trabalha à tarde. Esse exemplo serve para mostrar que os comportamentos das pessoas influenciam na cultura organizacional e a cultura organizacional, ou seja, a própria organização, o somatório do todo que se estabelece ali, influencia no comportamento das pessoas. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Uma certa vez eu estava em São Paulo, num restaurante, e nós nordestinos, quando a gente encontra, mesmo em São Paulo, que só que tem nordestinos, a gente encontra um conterrâneo, a gente, ai, que bom! Enfim, eu estava num restaurante dentro de a gente estava fazendo benchmark no Albert Einstein, e a gente encontrou com um maître lá, um garçom que ele era daqui do Nordeste, era da minha terra, do Piauí, do interior do Piauí. E aí, quando ele foi atender a gente foi falar com ele, e aí ele todo formal, já falando até com sotaque. E a gente lá, oh, como vai? Tudo. E a gente entendendo, meu Deus, mas por que ele estava assim? Como é? Por que ele já se adaptou? Ele já incorporou a realidade que ele, na mentalidade dele, era o que ele precisava. Ele não deixou de ser cortês conosco, de ser educado, de ser gentil, mas ele estava numa postura diferente do que a gente imaginava que era. Vejam só como existe uma adaptação pessoal à cultura da organização. E ela não precisa ser imposta, não. Tem empresa que fala assim, olha, sorria para todos os seus clientes quando chegar. Não é para sorrir para todo mundo, não é para a gente rir para todo mundo. Na verdade, é para a gente ter uma cultura de felicidade que promova isso, que as pessoas entendam que eu estou feliz a atendê-la. Mas não é forçado. Então, esse ambiente que a organização pode proporcionar para que, somado aos meus comportamentos, os meus colegas de trabalho, gera o que a gente chama da cultura. E aí, o que a gente está
trabalhando como elemento da cultura em primeiro plano, são os valores. Os valores de uma empresa guiam o comportamento dos funcionários e influenciam a tomada de decisão. Por exemplo, para algumas empresas, é claro que a honestidade, todo mundo diz que, obviamente, não é algo que se questiona. Mas para algumas empresas, isso realmente não tem alternativa de não existir. Então, se existe algum arranhão, alguma coisa que abale essa questão desse valor, você já não faz mais parte disso. Eu não sei se vocês já ouviram falar do fit cultural. O fit cultural, quando os processos seletivos, por exemplo, quando vão acontecer, você não observa mais somente, que já é bastante, as competências técnicas e comportamentais, mas aliadas às competências comportamentais, você vai ver se essas competências elas têm aderência ao modelo cultural da organização. Porque você pode ter muitas competências técnicas que são extremamente interessantes e interessantes do ponto de vista de querê-las para o cargo que eu estou selecionando, mas se você não tiver a identidade, né, de encaixe com a cultura da organização, dificilmente você vai se adaptar. Ou então vai se adaptar com muita dificuldade e pode até prejudicar tanto a você quanto a relação que se estabelece naquele ambiente. Portanto, nos processos seletivos, analisa também se existe esse matching da cultura com os valores que a empresa tem com o que as pessoas possuem, para se habilitarem aqueles cargos que elas estão sendo selecionadas. Símbolos incluem logotipos, uniformes, escritórios, refletindo a identidade das empresas. Você vê muitas empresas hoje que trabalham com a criatividade, como é que elas são? Você escreve nas paredes, né? O ambiente é colorido, tem bicicleta de um lado, sabe? É cafeteira, enfim. Cria um ambiente para deixar aquilo mais adaptável ao modelo de criatividade que a empresa quer introduzir para facilitar ao processo criativo, ao processo de inovação, a esse ambiente que a cultura da organização quer proporcionar. Então, esses símbolos, o físico, ele também impõe isso, ele também sinaliza, ele também diz para você como é que a gente trabalha isso. É claro que não é só isso, porque símbolo é um elemento, né? Mas isso também compõe. Então, não adianta a gente falar que uma empresa ela tem determinados valores, se toda a simbologia, por exemplo, de relação de chefia, né, ela é distante, separada dos demais, e você diz que nossa empresa é colaborativa, você olha para a organização, até fisicamente existe uma seleção, uma separação disso. Então, isso não perde a identidade da comunicação dessa cultura. E rituais, celebrações, reuniões, eventos, que reforçam a cultura e integram os colaboradores. Como é bom a gente celebrar, como é bom a gente ter alguns ritos dentro da organização, em que a gente identifica, dentro de todos os processos internos, alguns momentos que a gente celebra dentro da nossa cultura. Por exemplo, não só os tradicionais aniversariantes do mês, né? Mas também alguns momentos que a empresa pode promover, a organização institucionalmente, promover isso para toda a organização. Se você está vivendo o período da Páscoa, o que você pode fazer nesse período para que esse clima possa percorrer, né? Se você está no Natal, se você está numa festa do Dia das Mães. Eu estou falando de alguns exemplos, mas esses exemplos, eles não são só por uma questão de ter uma necessidade de fazê-los, mas de promover na composição esse ambiente e essa cultura que a organização quer implementar. Tudo isso compõe, não é nada isoladamente, ou seja, não adianta você fazer só um evento e dizer que aqui a gente trabalha dessa forma. Não, é uma composição de tudo isso. Impacto da cultura organizacional na criatividade. Incentiva a inovação, obviamente, quando você tem uma cultura que promove isso, você está, de alguma forma, fazendo com que os colaboradores passem a pensar fora da caixa, passam a olhar os processos em que eles estão envolvidos de uma outra maneira. Lembram que eu falei que tem a inovação incremental, e aí a gente favorece isso, a cultura. Libera o potencial, a cultura é favorável à criatividade, permite que as ideias inovadoras floresçam. Quando esse terreno é fértil,
eu consigo me sentir motivada a opinar mais, a ser mais ousada nas minhas ideias para colaborar. Então, isso favorece e estimula as pessoas a serem mais colaborativas, criativas e, portanto, incrementar mais inovações nos seus processos. Promove a experimentação, uma cultura aberta a riscos, encoraja a tentativas de novas abordagens e soluções, porque mesmo a gente entendendo que existe a possibilidade de errar, porque a gente não tem uma bola de cristal para saber que tudo que eu vou fazer vai dar certo, a experiência faz com que eu aprenda, mesmo que por acaso no final eu não consiga ser tão assertivo no que eu gostaria que fosse, mas o experimento fez com que eu aprendesse que eu possa replicar de uma forma melhor da próxima vez. Então, esse ambiente a cultura pode promover. Lembre, mais uma vez, não adianta só eu falar, eu tenho que promover isso. Ou seja, se eu digo que para um colaborador que ele tem autonomia para decidir, ele vai lá e decide, diferente do que da forma como eu decido, e eu vou lá e reclamo ou reprovo a decisão dele, eu não promovi um ambiente colaborativo. Eu não promovi essa cultura que promova a capacidade de criação, de inovação. Se eu estou ali, se ele não fez igual a mim, para que eu dei autonomia? Então, não é simplesmente uma determinação, é de fato uma cultura. Relação entre a cultura organizacional e a inovação como valor, para integrar a inovação à cultura, promove a busca contínua de melhorias. É nesse sentido que a inovação vem para dentro dos ambientes de trabalho, para as corporações, para o empreendedorismo que a gente está falando. Uma estrutura flexível, uma cultura adaptável, facilita a implementação de novas ideias de forma ágil. A gente não tem a rigidez nos processos e nem na mentalidade, nem na cultura, porque nosso mundo, já falamos sobre isso, ele é um mundo de mudanças, é um mundo VUCA, um mundo que está em constante alteração e, portanto, se dentro da minha organização, para propor novos processos, serviços, seja o que for, não tiver adaptado essa flexibilidade, eu vou ficando amarrado e, portanto, ultrapassado. Estímulo à experimentação, a gente acabou de falar para isso, essa relação da cultura com a inovação, ela proporciona esse ambiente de tentativas e erro, e são encorajados e impulsionam a inovação nesse processo. Alguns exemplos de empresas com cultura organizacional inovadora, o Google, Apple e a Tesla. Comumente a gente tem até a imaginação das salas, né, do Google, a gente brinca, é a sala Google, qual é a imagem que isso passa para você, como é que você já visualiza isso. A Apple também, até o pilar que a gente tem da identidade da inovação disruptiva, que toda a empresa, ao longo da sua existência também, e a Tesla, até por muitas decisões, inovações disruptivas, e a gente tem assistido várias, e isso traz, dentro até do seu fundador, né, de quem já está à frente, essa identidade da empresa como criativa, como inovadora. E, por fim, os desafios na promoção de uma cultura organizacional criativa. Alguns deles, eu citando aqui, pelo menos 3, a resistência à mudança. É muito comum as pessoas, mais uma vez, quererem ficar no momento em que elas estão, da forma que elas estão, porque elas têm controle sobre isso. Quando você sai do local em que você está, você é desafiado a pisar num terreno que você não sabe se é seguro, como é que vai ser lá, você vai ser desafiado, vai ser testado, enfim. Pode ter que adquirir novas competências que você ainda não tem, e aí existe uma resistência natural a essa mudança, mas quando a cultura empreendedora ela existe, também existe essa predisposição a romper essa resistência. Conformidade às normas que já existem, as normas elas são padrões que já são estabelecidos, são decisões já pré-programadas, e existe uma dependência disso, porque facilita os processos, mas não pode ter um engessamento a isso, porque a promoção da inovação, ela livra também dessas amarras, ela questiona, ela reflete, né? Ela vai analisar se de repente é isso mesmo, se a gente pode mudar. Então, sempre fez assim e estava dando certo. E deve continuar, né? Jogo que está ganhando não se mexe, não tem essas histórias? Sim, mexe sim, porque eu posso melhorar mexendo, eu posso mudar o que eu fazia há 30 anos, posso fazer diferente, e isso é importante dentro do meu processo de criação, de inovação e de empreendedorismo.
E o medo do fracasso que persegue todo mundo, né? Se a gente quer sempre ganhar, a gente quer sempre fazer certo. Ninguém diz assim, estou feliz porque eu errei. Não. Você pode aprender com o erro, mas a felicidade, a vontade de acertar, ela persiste em todos nós, seres humanos. A gente quer fazer o bem, a gente quer, de alguma forma, não falando de forma bem poliana, não, mas, de fato, a tentativa é pelo acerto. Mesmo que as pessoas, alguns, façam coisas ruins, mas eles estão querendo daquele ruim fazer o certo, dar certo. Então, nossa tentativa é essa. O fracasso, ele tem um aspecto pedagógico de ensinar para que a gente reconstrua da próxima vez de uma forma diferente para acertar. Então, isso são alguns desafios dentro do processo de criação. Estratégias para fortalecer a cultura organizacional inovadora, avaliação constante, monitorar e adaptar constantemente a cultura para promover a inovação, sempre estar avaliando esses processos, mais uma vez, não é estático. Fiz amanhã de novo, o que eu posso fazer? Essa dinâmica, ela é efervescente, ela é energética, a gente não tem sossego nesse processo de inovação, ele é contagiante, a gente faz e continua. Liderar, exemplarmente, os líderes devem demonstrar e estimular comportamentos inovadores, a liderança pelo exemplo, tem que estar promovendo também dessa forma, não só sempre na condição do líder, mas toda a equipe também pode assumir essa liderança em determinados momentos, em determinadas situações. A liderança pode ser situacional, pode ser deslocada para outros componentes da equipe e, portanto, ela vai assumir esse perfil de protagonismo. Recompensas por inovação, sistemas de reconhecimento que valorizam a contribuição inovadora dos colaboradores. Isso é uma política que a organização pode fazer dentro da cultura que ela estabelece de inovação. É claro que isso é discricionário, a empresa vai decidir, mas é uma estratégia que a gente coloca aqui que pode ser avaliada a depender, obviamente, da condição em que a empresa se encontra e das decisões que ela toma. A importância de uma cultura organizacional que promova a criatividade e a inovação, porque ela gera impacto a longo prazo, não é só pontualmente, ou seja, fiz isso e acabou. Não, mudei, eu coloquei uma sala toda criativa, agora eu sou uma empresa criativa. Não, não é pontual. Ela tem um processo e os resultados, eles vão criando essa cultura ao ponto de você não precisar mais não só estimular, o estímulo ele faz parte desse processo, né? Já entra nessa roda. E, ao mesmo tempo, ele acaba gerando resultados e impactos a médio e longo prazo. Atração de talentos, porque atrai, sim, as empresas que têm esse ambiente, o mercado as vê como uma boa empresa para trabalhar, ela tem uma atratividade melhor pelos melhores talentos que estão aí. Relevância no mercado, a cultura inovadora contribui para a relevância da empresa no mercado atual, porque é o que se tem, é o que se exige, o mercado quer empresas que tenham esse perfil. Eu estava vendo uma empresa que estava colocando para que as pessoas pudessem ver as roupas que ela é uma loja, para ver as roupas que elas estão vestidas. Ela tem um aplicativo em que ela já cadastrou várias roupas e você pode colocar a sua face lá. Então, você vê a sua roupa, você vê o tamanho seu tamanho e tudo, ele já molda lá direitinho e já coloca. Bom, é interessante. Mas a gente gostaria de experimentar, quem vai comprar roupa gosta disso. Ok, mas você não deixou de trazer uma inovação, de ser atrativo nesse aspecto, de chamar atenção, as pessoas vão lá também para conhecer isso. Então, isso promove um ciclo, né? E uma identidade da organização em função da cultura de implementação de ações inovadoras, né? De comportamentos inovadores, tudo isso dentro da cultura. Bom, eu termino por aqui, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.